E aí, pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje vai ser a relação entre a arquitetura e a engenharia, né? Essa rivalidade ou é parceria, né? Então, pessoal, no nosso campo, né, existe essa história de que a engenharia e a arquitetura, elas se rivalizam, há discussão e tudo mais. Também sempre quando a gente começa a fazer arquitetura, vem aquelas piadinhas bestas, né? Que a gente não foi homem suficiente para fazer engenharia enfim, essas piadinhas que a gente escuta aí na faculdade, né? E eu também escutei bastante, né? E também, em alguns pontos da minha vida, muitas pessoas me chamaram de engenheiro, né? Pela minha postura, assim. O pessoal, fala lá com engenheiro. Não, eu sou arquiteto, né? Enfim, isso acontecia bastante, especialmente nas obras. Mas eu vou falar um pouquinho, então, dessa diferença entre as duas profissões, né? Mas agora que eu tô fazendo engenharia civil, eu posso... E também dessa relação que eu tive, eu tenho, né? Com engenheiros e tudo mais. Mas, na verdade, né? A finalidade, apesar da finalidade das duas profissões ser a construção, a abordagem entre as duas são completamente diferentes, né? Enquanto na arquitetura é uma ciência social aplicada, né, se preocupa principalmente com a antropometria do ser humano, que é o quê? A relação do ser humano com o espaço construído, né? Isso significa que a arquitetura se volta para a forma como as pessoas vivem, elas se sentem, tanto as questões técnicas, né, por exemplo, iluminação, conforto, né, as questões de legislação, urbanísticas, né, mas também as questões estético-funcionais e emocionais, né? Então, cores, iluminação, ventilação, tudo isso faz parte aí do campo da arquitetura. Mas o foco sempre vai ser o ser humano, né? Então, não existe arquitetura sem a relação entre construção e o ser humano. Esse é o ponto principal. Desculpa aí, pessoal. E a engenharia, né? Então, eu posso dizer um pouquinho sobre o que eu sinto, né, especialmente cursando aqui o primeiro semestre, né? A engenharia, por outro lado, ela é a ciência exata, né? Ela é uma ciência cartesiana. Ela trata aí das questões mais exatas da construção. Ela foca então na precisão, na lógica matemática, muita matemática, na eficiência dos materiais, no cálculos estruturais, e vai desde as questões maiores da construção como as questões menores, como por exemplo o átomo, as moléculas, né? Testes de concreto, tudo isso, né? Ou seja, o laboratório, né? Como a gente pensa assim, como material de fazer testes, é muito mais característico da engenharia, por exemplo, do que da arquitetura, né? A gente lida muito mais com ateliês de projeto, com temáticas, né? Ou seja, a arquitetura a gente vê edifícios residenciais, edifícios comerciais, a gente atende diversos tipos de escalas de projeto, desde o menorzinho até o maior. Na engenharia, não, né? Eles são bem mais as questões dos laboratórios mesmo, né? E aí vem a pergunta, né? Isso gera conflitos na hora que os dois trabalham juntos, né? Para muitas pessoas, sim. Existe esse conflito, existe esse debate entre arquitetura e engenharia, mas honestamente pra mim, e pela minha vida profissional, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que trabalhar com engenheiro me dá muito mais segurança, né? E muito mais, acho que até além de segurança, muito mais liberdade. Porque a gente tende a se preocupar com aquilo que a gente é bom, né? Então os arquitetos, eles são bons em projeto. Os engenheiros são bons em cálculo, em planejamento de obra, em execução de obra, em acompanhamento de obra, né? Então eu acho que essa é a realidade que cada um é bom naquilo que faz, né? E quando isso se encontra, há uma complementariedade, na minha opinião. Faz com que a coisa funcione muito melhor, né? É uma parceria que permite fazer com que o arquiteto faça de melhor, né? Pensar no ser humano, no espaço onde ele habita. Mas infelizmente, né, na nossa vida, no nosso país, esse privilégio de poder contratar dois profissionais é para muitos poucos, né? Somente para grandes construtoras que conseguem arcar com o custo de um arquiteto e um engenheiro. Então, o meu canal aqui é exatamente para tratar de como que a gente pode democratizar a arquitetura, né, e a engenharia também. Ou seja, como é que a gente pode atingir o restante da população que não tem acesso a esses profissionais, tá? E aí, qual que é a minha conclusão aqui? Que tanto arquitetos quanto engenheiros, eles precisam ser mais versáteis, ou seja, eles precisam entender um pouco um do outro, vamos assim dizer, né? Acho que não precisa ser especialista naquilo, mas tem que compreender o mínimo. Exatamente isso que eu falo para os meus alunos. Então, por exemplo, a gente precisa entender um pouco de orçamento de obra, de elétrica, de hidráulica, de estrutura, né? O quanto, professor? O suficiente para que a gente possa edificar uma casa de 2 andares. Eu acho que até uma pessoa, né, na sua maioria das vezes, que constrói ali uma casa de 2 andares, muitas das vezes não tem condições de contratar 2 profissionais. Muitas das vezes. Agora, se o cara quer construir 3 andares, 4, 5, acredito veementemente que ele já tenha condições aí de contratar uma empresa que tem aí um arquiteto e um engenheiro trabalhando, né? Acho que mais de 3 andares a pessoa já teria condições. Então, assim, a minha defesa é que tanto os arquitetos quanto os engenheiros precisam saber projetar tudo de uma casa de 2 andares, tá? E nessa prática, os engenheiros saem na frente, né? Por quê? Porque eles têm uma certa coragem, vamos assim dizer, né? De fazer o que a gente faz. Infelizmente, o contrário não é verdade, né? Grande parte dos arquitetos não tem a capacidade de fazer o que os engenheiros fazem, né? Esses cálculos, até mesmo os projetos de elétrica, de iluminação, né? E infelizmente gera o que a gente sabe daqueles projetos mal feitos, né? Na sua grande maioria, né? Mas se um engenheiro realmente for um bom engenheiro, ele consegue sim fazer também um bom projeto, né? Enquanto isso, nós aqui na arquitetura, a gente tem esse medo de aprofundar na parte técnica, né? De encarar aí um pré-cálculo estrutural, por exemplo, né? Não só um pré-cálculo, ir para o cálculo mesmo estrutural, detalhamento de estruturas, enfim, todas essas partes mais técnicas, né? E esse vídeo, na verdade, é um apelo, né, à nova geração.
Por que um apelo? Porque eu vejo em vocês uma preocupação cada vez maior em relação às pessoas que não têm acesso à nossa profissão. Isso é algo muito legal, que não existia tanto na minha época, que está sendo construído cada vez mais. Ou seja, não dá pra gente pensar em fazer arquitetura somente para a elite. A gente tem aí 89% da população para olhar que não tem acesso nem ao arquiteto, nem ao engenheiro, né? Conforme dados do CAL. Então eu acho que essa geração atual ele tá olhando para esse sentido aí, para esse lado, tá bom? Mas por outro lado, eu percebo também a perda, né, dessa noção de técnica construtiva, né? A geração essa geração nova ela está muito conectada à parte da gráfica, né, da representação, do 3D, do render, mas ao mesmo tempo às vezes não sabe o que é um vigabaldrame, o que é uma fundação, como que funciona, como que projeta. E, honestamente, aqui falando pra vocês, um render bonito, né? Ainda mais hoje com a inteligência artificial, isso aí é cada vez mais fácil, né? Se você for focar sua profissão pensando nisso, você vai ser um profissional descartável, né? Mas assim, você está do lado da pessoa, do seu cliente, acompanhar a obra, fazer os desenhos, né, técnicos que precisam ser feitos, entender como funciona a construção, isso aí é algo que não substitui. Não só entender como, mas saber também, saber dar sua opinião, saber fornecer, ser arquiteto mesmo, ajudar o cara ali na construção dele, né? Isso daí eu acho que é o que a grande maioria da população de classe média, né, estamos falando de arquitetura popular, precisa. É o quê? Ter menos dor de cabeça. E quem é que vai aliviar a dor de cabeça desse cliente na obra? Nós, arquitetos e os engenheiros também, tá bom? Então, esse é o recado. Não deixem de mão, não deixem de lado as questões técnicas, né? Estudem estruturas, estudem instalações. Pô, professor, mas é tão chato essas aulas, né? Como é que a gente começa a aprender mais sobre isso? Faz o seguinte, vocês que gostam de Revit, de software, começa a estudar projetando. Vai ficar muito mais simples de entender. Quando você pega ali uma casa de 2 andares, cara, eu vou estudar essa disciplina de elétrica fazendo a elétrica. Eu vou estudar essa disciplina de hidráulica fazendo a hidráulica. Você vai ver que você vai aprender muito mais do que simplesmente ler livros e fazer exercícios, né? Então, a minha dica é essa, né? A gente aprende ali, executando, fazendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que dessa forma vocês vão se tornar profissionais cada vez mais completos e cada vez mais necessários, né, para grande parte da população. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês, né? Então esse é um recadinho. Fazer render é legal, fazer imagem é legal, mas estudem a parte técnica, que é isso que as pessoas precisam, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.